Bom, outro grupo, né, muito importante para a gente estudar é o grupo carbonila. O grupo carbonila ele é diferente do grupo hidroxila que a gente viu na outra aula. Olha só, o grupo carbonila, o que ele tem? Carbono ligado com dupla O. E se ele tem um carbono ligado com dupla O, ele não tem relação com o OH, que é o grupo hidroxila. E existem duas substâncias que utilizam o grupo carbonila, os aldeídos e as cetonas. Os aldeídos, eles geralmente são utilizados para quê? Para conservar, como conservação, que nem o principal exemplo de aldeído, que é o formol, certo? O formol, ele é um aldeído porque ele apresenta o grupo carbono ligado ao oxigênio com dupla ligação, que é o grupo carbonila, certo? E olha só, qual que é a característica de um aldeído? Ele apresenta esse grupo carbonila no canto da molécula, ou no canto direito, ou ele vai aparecer no canto esquerdo, mas sempre no canto. Então vai estar num carbono primário. Então, para ser um aldeído, tem que ter o grupo carbonila no canto, certo? Tá? E outro exemplo, né, são as cetonas, que também apresentam o grupo carbonila. Só que o grupo carbonila ele fica pelo meio da cadeia. Por quê? Porque ele tem que estar ligado no carbono secundário. Então ele jamais vai poder estar nos cantos. Ele vai sempre aparecer pelo meio. Que nem, por exemplo, a nossa acetona. A acetona é um solvente orgânico. Então significa que os dois aqui têm funções diferentes, certo? A acetona, olha só porque eu mudei a posição do oxigênio, ele deixou de ser um solvente orgânico, né, que serve para dissolver as coisas, e ele serve para quê? Para conservar tecidos humanos, né, para conservar tecidos animais, que nem, por exemplo, os taxidermistas usam para fazer empalhamento, né, que nem colocar aquelas aves, aqueles animais nas paredes, não é mesmo? E as empresas de funerárias usam o formol para conservar o corpo do morto, né, para que não comece a soltar aquele líquido na hora que estiver fazendo o velório, não é mesmo? Porque é uma situação muito incômoda, ainda mais o cheiro, né, exalado é terrível, certo? Então o formol é para conservar tecido orgânico, né, sem vida. Mas tem pessoas que usam formol principalmente para pôr no cabelo. Né? E a gente sabe que isso não é uma boa política, ainda mais que o formol ele é proibido. Se eu não me engano, existe uma quantidade mínima só que pode se ter em produtos de uso em cabeleireiros, né? nesses lugares. Só que é lógico, sempre tem aqueles que vão agir de má fé e vão adicionar, né? E colocar mais do que deveriam, certo? Entendido a diferença então entre aldeídos e cetonas? Aldeídos, grupo carbonila, num carbono primário. E cetona, grupo carbonila, num carbono secundário. Certo? Como é que funciona a nomenclatura? Mesma coisa que a gente usava no hidrocarboneto e mesma coisa que a gente usa no álcool. Prefixo, parte intermediária e sufixo. Qual que é a diferença? A diferença está só no sufixo, certo? Porque o aldeído vai ter o sufixo -al e o cetona vai ser um sufixo chamado -ona, certo? Então, como é que fica? Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but. Concorda comigo? Certo? But porque tem 4 carbonos. Só simples ligações? AN. É aldeído? Como é que eu sei que é aldeído? Porque tem uma dupla ligação com o oxigênio no canto, não é mesmo? E aqui tem uma ramificação chamada metil, né? E a ramificação está no carbono 3, então vai ficar 3-metil-butanal, certo? Aqui eu tenho o formol, olha só, tem quantos carbonos? 1 é met, simples ligações só entre carbonos, né? Como tem um carbono só, é an, e está no canto, carbono primário, aldeído. Então esse aqui é o formol. Aqui nós temos outro exemplo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5? É pente. Simples ligações entre carbonos, lembre-se, não vale se for entre carbono e oxigênio. Só vale contar dupla ligação se for entre carbonos. Então, entre carbonos é tudo simples, então é an, certo? E no carbono 2 eu tenho o grupo carbonila. Mas eu tenho que colocar o número, professor? Tem. Por quê? Ele podia estar aqui no 3, não podia? Então, se eu tenho opções, de novo, eu sou obrigado a colocar
o número onde se encontra, não é mesmo? Então, se está no carbono 2, fica 2-ona. E aqui é a mesma coisa, certo? Só que aqui está no carbono 3, não é isso? Então, são duas moléculas diferentes, tá certo? Então, aqui está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Então, ficou pentan, porque tem 5, só simples, só que está no 3 agora, pentan 3-ona. E existe uma outra nomenclatura, um pouco mais rara, que coloca-se como cetona metílica e propílica. Por quê? Aqui é o grupo cetona, não é isso? Aqui você tem um metil e aqui você tem um propil. Então ficou como metílica e propílica, certo? Mas não se preocupem, é só título de curiosidade, a gente não vai usar essa nomenclatura. Ou então, cetona dietílica, porque eu tenho etil de um lado e etil do outro, e o grupo do cetona aqui no meio, tá vendo aqui, ó, o grupo carbonilo aqui? Do lado esquerdo eu tenho etil, do lado direito eu tenho etil. Então eu tenho 2-etil, então ficou dietílica. Tá certo? Então, com isso, acho que vocês são capazes de fazer os exercícios também de aldeídos e cetonas, tá certo?